Falamos de intentona comunista, falamos de ANL, AIB, intentona comunista, né, das características gerais da Constituição de 1934. A gente fez um apanhado geral daquilo que é mais cobrado, né, nos processos seletivos aí relacionados ao governo constitucionalista. Falei para vocês do plano Cohen, né, que é um golpe dentro do golpe. Olha só, Vargas chega ao poder através de um golpe de Estado, dentro de uma das interpretações, né, porque tem gente que analisa a ação de 30 como uma revolução. E aí, dentro do seu governo, no momento que Vargas deveria deixar o governo, o que Vargas faz? Ele acaba dando um golpe para permanecer à frente do controle do Estado brasileiro, uma vez que em 1934 a Constituição não havia estabelecido reeleição. Na verdade, reeleição só veio a fazer parte da história política do Brasil muito recentemente, tá? Quando da eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, durante o mandato do Fernando Henrique, o primeiro mandato, nós tivemos uma emenda constitucional que aprovou a reeleição para cargos do Executivo. O Legislativo, desde sempre, pôde, né, teve garantido o direito de reeleição. Então, nós vamos ter, só na década de 90 para cá, o direito de reeleição no Poder Executivo. Então, Vargas dá um golpe, fecha o Congresso, suspende a Constituição, decreta estado de sítio, então tem todo aquele panorama associado ao governo Vargas de implementação de um governo ditatorial, de um governo centralizado, de um governo extremamente rígido. Aí eu falei para vocês que as pessoas podiam ser presas para averiguação, como aconteceu na ditadura de 60, né, da década de 60 e 70, a partir do AI-5. As pessoas podiam ser presas para averiguação, então as pessoas eram presas e acabavam sendo intensamente torturadas, né? Não sei se você sabe, mas hoje nenhum indivíduo pode ser preso para averiguação durante o curso da investigação, a não ser que a justiça determine. Nesse período aqui, não havia necessidade de decretação da prisão por parte da justiça. O indivíduo podia ser preso para averiguação, tá? A não ser, a polícia só prende sem mandato judicial se for em delito flagrante. Se não for assim, só através de mandato judicial, prisão preventiva ou prisão provisória. Bacana? Aqui não, em 37 as pessoas podiam ser presas. Eu falei para vocês do Graciliano Ramos, falei para vocês do Jorge Amado, que foi preso. Bacana? Então, olha só, em 1937 começa aquela fase mais centralizada da administração varguista, que nós chamamos e conhecemos como Estado Novo. O Estado Novo vai de 37 a 1945. Lembra que eu falei para vocês que é o momento histórico, principalmente no continente europeu, da propagação das ideias chamadas de fascistas? Eu não gosto muito do termo fascista para representar todos os movimentos. Eu prefiro o termo que a Hannah Arendt criou, que são as ideias totalitárias. Então, os regimes totalitários ganham muita força no continente europeu, fazem com que, né, várias administrações tenham como característica o totalitarismo. Na Alemanha, com Hitler, na França, na Espanha, com o Francisco Franco, em Portugal, com Salazar, na Itália, com
o Mussolini e vários outros, na Polônia, né? Na União Soviética, com Stalin. Então, nós vamos ter a implementação de vários regimes totalitários, que no seu conjunto geral é chamado de fascismo. Beleza? E aí o Vargas vai dialogar muito com estes regimes, com esses regimes europeus, implementados aí no final da década de 20, muito na década de 30, e ele vai dialogar muito, e esse diálogo ele se faz presente no Brasil através da Constituição. A Constituição que passa a vigorar no Brasil em 1937. Uma Constituição extremamente centralizada, uma Constituição que fortalecia o poder executivo, uma Constituição que limitava as liberdades individuais e coletivas, uma Constituição extremamente repressora, uma Constituição intensamente centralizada. Beleza? Aqui nós vamos ter plenos e máximo poder ao presidente, o Congresso fica fechado, greve passa a ser proibida. No transcurso, no decorrer do Estado Novo, o Vargas vai aprovar em 1943, acho que até fala aqui, a CLT, tá? Então, em 1943, o Vargas implementa a CLT, que mas voltou, tá tudo bem agora? Ah, então tá. Às vezes ainda dá uns tilt, tá vendo? Me fala aí se der algum problema. Então, nós vamos ter aí uma série de situações, né, de centralização política, de repressão aos movimentos contrários ao Estado varguista. Então, nós vamos ter esta marca, esta sendo a grande marca do período de 37 a 45, em que Vargas vai governar de forma extremamente autoritária dentro do que ficou conhecido como Estado Novo. Eu falava que as greves foram proibidas durante o Estado Novo, e mais do que as greves serem proibidas, nós vamos ter também aqui neste período a implementação da CLT. Tá tudo bem com o... Tá escutando bem? Parece que deu uma travada aqui. Sim? Então tá. O que é a CLT? Consolidação das Leis Trabalhistas, 1943. Aqui acontece um processo muito interessante, que é o Estado, né, regulamentar a legislação trabalhista, mas acontece uma coisa muito interessante, que foi os sindicatos ficarem subordinados ao Estado brasileiro. E isso cai muito regularmente em prova, tá? De como o Estado controla o sindicato a partir de 1943. A partir de 1937 já controla, mas a partir de 43 isso ganha contornos legais. Então, os sindicatos passaram a ser controlados pelo Estado. É aí que vai aparecer uma figura muito polêmica no mundo sindical, que serão os pelegos. O que é o pelego? O pelego é o cara que é colocado no sindicato pelo Estado para ser o líder sindical. Então, não são os trabalhadores que negociam com a classe patronal, com os patrões. Quem negocia com a classe patronal é aquele líder sindical colocado pelo Estado dentro do sindicato, mostrando todo o controle que o Estado brasileiro vai ter da força produtiva nesse período. E aí você pode pensar, mas a classe trabalhadora, né, brasileira, ela vai se indignar com essas medidas do Vargas, né? Não.
ela não se indigna com essas medidas do Vargas. Por que ela não se indigna com essas medidas do Vargas? Por uma coisa muito simples. O Vargas foi aquele que implementou a legislação trabalhista. Então não havia motivo para essa indignação. Antes, essa classe trabalhadora não tem nenhum tipo de direito. E mais do que isso, quando o Estado Novo é implementado, a partir de 1937, o Estado cria toda uma estrutura para supervalorizar e enaltecer os feitos do governo. E aí nós vamos ter a implementação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Além do DIP, tinha o DASP, que é o Departamento de Administração e Serviço Público. Então, são dois órgãos do Estado. O DIP tem funções mais relevantes, né? Porque o DIP fazia censura, o DIP supervalorizava a imagem do presidente. Olha essa imagem aqui. Isso daqui é uma parada, né? Um desfile do Dia do Trabalhador. Em 1943, no Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, tá? O estádio do Vasco. Perceba que o que está em primeiro plano não são as bandeiras, não é a bandeira do Brasil, é a figura do Vargas. Em 1937, acaba o federalismo no Brasil. Tanto que tem um evento, tem uma fotografia que cai muito em prova, que é a queima das bandeiras estaduais. Todas as bandeiras dos estados sendo queimadas. Por quê? Porque nós vamos ter ali a substituição daquela ideia de federalismo para uma unidade nacional. Então, por isso que acaba, né, tem esse evento aí das queimas das bandeiras. Nós vamos ter, então, toda esta supervalorização da figura do Vargas sendo feita pelo DIP, que controlava, por exemplo, a importação de papel no Brasil. Então, se alguém, alguma instituição de comunicação, né, um jornal, uma revista, criticasse o Vargas, ele tinha suspensa a autorização para a importação de papel. Então, não era possível fazer críticas ao governo Vargas. Por quê? Primeiro, por conta do DIP. Segundo, porque opositores podiam ser presos. O Vargas, ele vai fechar todas as instituições políticas nesse período, todos os partidos políticos deixam de existir. Então, a gente vai se aproximar muito durante o Estado Novo. A gente vai se aproximar muito durante o Estado Novo dos regimes que administravam e governavam o continente europeu. Tem uma aproximação muito grande da administração do Vargas desses regimes mais centralizados. Tá? Você tem uma ideia, o governo do Vargas, ele vai fazer uma cartilha para mandar para as escolas, uma cartilha aonde valorizava e falava de tudo que o governo Vargas havia feito durante as administrações anteriores e durante esse período que ele administrava de forma mais centralizada. Então, nós vamos ter a produção de uma cartilha, tudo isso associado ao DIP, tudo isso associado ao Departamento de Imprensa e Propaganda. Bacana, pessoas? Até aqui alguma dúvida? Algum problema? Me conte. Tá de boa? Tranquilo?
Então tá. Então, durante a administração do Vargas, do Estado Novo, não é errado nós afirmarmos que o Brasil estava muito mais próximo dos regimes totalitários europeus do que da lógica democrática que tomava conta do mundo ocidental americano. Tá? A gente tinha muita simpatia pelo regime, porque o Vargas tem muita simpatia tinha muita simpatia a esta centralização política, né? Aqui eu falei para vocês já ontem da intentona integralista que acontece, e aí nós vamos ter, durante o período aqui, né, da administração varguista, e era aqui que eu queria falar para vocês. Durante a administração varguista, nós vamos ter uma intensa modernização da estrutura produtiva do Brasil. Uma intensa modernização. Aqui é o momento em que o Brasil deixa de ser predominantemente agrário e inicia um projeto industrial efetivo. Aqui nós vamos ter uma ação muito radical de investimento em indústria. Não de forma temporária, não de forma efêmera, mas de forma efetiva, geradora de um projeto de desenvolvimento e de modernização. Beleza? Nós vamos ter um processo de recuperação da nossa economia com Vargas, isso de forma muito intensa durante o Estado Novo. Nós vamos ter aí a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, nós vamos ter a criação, nesse momento, da Vale do Rio Doce, nós vamos ter, neste momento, a implementação de uma fábrica de motores. Então, você tem todo um projeto de desenvolvimento nacional sendo realizado durante a gestão do Vargas, principalmente durante o Estado Novo. Beleza? Então, aqui, lembra que eu disse para vocês que Vargas representava a modernização das estruturas nacionais, da estrutura social, da estrutura política e da estrutura econômica, e que a gente só tinha falado das duas, né? Até então, aqui entra a terceira via de modernização, que é a modernização da nossa economia. Então, durante o Estado Novo, a modernização econômica acontece. Um projeto nacional de desenvolvimento feito pelo Estado. Só que eu preciso que você entenda isso de uma forma muito particular, que é entender que esta modernização produtiva, que essa modernização da economia, ela é entendida, ela é percebida pelos historiadores como uma modernização conservadora. Nada a ver com o conservadorismo de hoje, tá? Desse conservadorismo que faz parte do universo aí político e social. Não. Aqui, o termo conservadora está vinculado ou se associa a uma ação realizada pelo Estado. Por isso que nós vamos ter esta nomenclatura de afirmar que a modernização do Brasil é uma modernização conservadora. Bacana? Uma outra coisa muito importante que o Vargas vai fazer a fim de recuperar a economia brasileira vai ser reestabelecer um preço aceitável para o café. E como foi possível fazer isso? Como reestabelecer um preço aceitável e lucrativo para o café? Se o estoque de café era gigantesco, desde a crise de 29, quando nós perdemos o nosso maior parceiro econômico, só tinha uma forma: tirando café de circulação. E como tira café de circulação? Queimando café. Comprando e queimando café. Comprando e queimando café. Ação do Estado brasileiro.
O Estado brasileiro faz isso. O Estado vai comprar e queimar café numa tentativa de promover uma recuperação da estrutura produtiva brasileira. Beleza, pessoas? Certo? Ó, aqui o que eu falei para vocês, tá? Do Vargas como esse grande chefe de Estado aí junto aos trabalhadores. Beleza? Né? O departamento de imprensa e propaganda supervalorizando a imagem do Vargas. É nesse momento que Vargas vai ser enaltecido como pai dos pobres. Porque ele é o cara que atende às demandas das camadas sociais. Ele é o cara que atende às demandas que a população tinha e que ninguém atendia. Então, nós vamos ter toda esta estrutura sendo implementada durante o Estado Novo, que é esta fase mais ditatorial, que é esta fase mais centralizadora. Beleza? E aqui, no curso do Estado Novo, o que nós vamos ter acontecendo no mundo? Em 1938, a Alemanha começa a desrespeitar as regras, né, do Tratado de Versalhes de forma muito expressiva, esse desrespeito às regras do Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra ainda. Os países ali que faziam parte da Liga das Nações não tomam nenhuma atitude com as ações expansionistas alemãs, né, de ocupação, por exemplo, de conflitos ali com a Áustria, de conflitos e tensões com a França. Os países da Liga das Nações estão muito mais preocupados com a sua recuperação econômica pós-crise de 29 do que com as ações que o Hitler vai tomando. Acordo, né, com a União Soviética para a divisão da Polônia. Então, isso tudo vai passando meio que despercebido, né, pela Liga das Nações, até que, em 1939, o Hitler determina a ocupação da Polônia e estoura a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer na Europa, paralelamente à implementação do Estado Novo no Brasil. Beleza? Então, nós vamos ter, neste período de Estado Novo, a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, por uma questão ideológica, o Brasil vai estar muito mais próximo da Alemanha, da Itália e do Japão do que efetivamente dos países da Aliança. Então, ideologicamente, o Brasil vai estar muito mais alinhado em 1939, 1940, em 1941 a um projeto centralizador do que a um projeto de libertação desses governos autoritários e implantação da democracia. Porém, tudo isso vai mudar em 1942, quando nós tivemos 2 navios brasileiros que são afundados por submarinos alemães. E por uma intensa, né, ação estadunidense de busca de apoio a partir de 1944, quando os Estados Unidos entram na guerra. Então, há uma ruptura ideológica do Brasil com esses regimes que ele era mais alinhado. O Brasil declara guerra aos países do eixo, mas é só uma declaração de guerra, o Brasil não vai efetivamente para a guerra, até que os Estados Unidos se aproxime do Brasil em busca de apoio. O presidente Roosevelt vem ao Brasil, né? Eles fazem um tour ali
no Nordeste, no litoral nordestino brasileiro, vão a Natal, onde os Estados Unidos acaba por instalar uma base militar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, há uma aproximação, e esta aproximação dos Estados Unidos junto com o Brasil, que vai levar o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos países da Aliança, uma vez que o Brasil tinha sofrido um naufrágio de 2 navios anos anteriores. É neste momento também que os Estados Unidos, né, dentro desta lógica da política da boa vizinhança que eles vão estabelecer, que os Estados Unidos criam ali um personagem, né, brasileiro no Walt Disney, né? O Walt Disney cria um personagem para retratar o Brasil e toda a essência do Brasil e do brasileiro. Acho que a gente já até falou sobre isso, né? Que é o Zé Carioca, que é esse personagem que foi criado. E todo mundo ficava muito receoso se o Brasil iria mesmo participar da guerra ativamente ou não. Por quê? Porque desde a República instalada, o Brasil sempre teve uma postura diplomática, pacifista. Então ninguém acreditava na participação e no envolvimento direto do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tanto que afirmavam que o Brasil só iria para a guerra ou só se envolveria em uma guerra quando uma cobra fumasse. Só se a cobra fumar que o Brasil vai para a guerra. Porque ninguém esperava o envolvimento e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na primeira, o Brasil não participou ativamente e efetivamente. O Brasil não participa da Primeira Guerra Mundial. O Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália, mas não manda soldados para lutar em solo italiano e solo europeu. Então, ninguém acreditava que o Brasil iria efetivamente participar da guerra. Até que, em 1944, o Brasil se alinha aos Estados Unidos, se aproxima aos Estados Unidos, e por uma série de concessões estadunidenses feitas ao Brasil, como empréstimos, como transferência de tecnologia para a instalação da CSN e uma série de outras ações, o Brasil efetivamente vai para a guerra, com a FEB e com a FAB. A FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, que era a Força Aérea Brasileira. O Brasil mandou 25 mil soldados para a guerra. Desses 25 mil, 24.500 voltaram da Europa. 500 soldados brasileiros perderam, né, a vida lutando ali na Itália. E uma das principais batalhas que o Brasil travou durante a Segunda Guerra Mundial foi a Batalha de Monte Castelo, tá? Que aconteceu na Itália, em que o Brasil liberta uma região do domínio alemão. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, dentro de uma ideologia pró-democrática, vai fazer com que o regime do Vargas comece a ser questionado. Por quê? Porque o Brasil foi lutar na Europa contra aquilo que ele tinha internamente. Consegue entender isso? O Brasil vai lutar na Europa contra um regime autoritário, ditatorial, centralizado, em que as liberdades não eram garantidas, e nós tínhamos tudo isso internamente. Ok? Nós tínhamos censura, nós tínhamos um governo autoritário, as liberdades não eram garantidas, as liberdades eram contidas. Então o Brasil vai lutar contra isso. E começa um movimento interno no Brasil de pedir a saída do Vargas. Como é que mandamos soldados para lutar na Europa contra aquilo que temos internamente?
Então, ali, durante o ano de 1945, antes mesmo da guerra acabar, que a guerra acaba em agosto de 1945, começa a se formar no Brasil um movimento que vai pedir a saída do Vargas, a realização de novas eleições e o fim do Estado Novo no Brasil. O Vargas promete realizar eleições, né? Ele acaba com a censura, ele anistia presos políticos que tinham sido expulsos do Brasil, entre eles o Luiz Carlos Prestes foi anistiado e pôde voltar para o Brasil. A gente falou do Luiz Carlos Prestes ontem. O Vargas reestabelece a estrutura partidária brasileira. Ele, Vargas, autoriza novamente o funcionamento dos partidos políticos. Ele vai criar dois partidos, um que é o PTB e outro que é o PSD. Esses dois partidos aqui foram criados pelo Vargas, um para atender a elite, outro para atender as camadas mais populares, e caminhava, né, a passos largos para se afastar do poder. Porém, o objetivo do Vargas não era deixar o poder. Porém, o objetivo do Vargas era permanecer na administração brasileira. E ele vai usar os trabalhadores numa clara tentativa de fazer isso. Ele usa o controle que o Estado tinha dos sindicatos para fazer um grande movimento dos trabalhadores pedindo para o Vargas ficar, que é o chamado movimento queremismo. Queremos o Vargas no poder. O Vargas estava tão à vontade com essa tentativa de manter o poder que ele vai se aproximar dos comunistas na tentativa de ficar no poder. E por incrível que pareça, o Luiz Carlos Prestes vai apoiar o Vargas ficar no poder. O mesmo Vargas que o prendeu, o mesmo Vargas que mandou a esposa do Luiz Carlos Prestes para a morte. Por quê? Porque o Partido Comunista Soviético orienta a todos os partidos comunistas do mundo a apoiarem ditaduras. Por quê? Porque seria o caminho mais fácil de tomada do poder. Porém, né, o Vargas vai propor uma lei antitrust, né, que é uma lei antimonopólio, que desagrada demais os Estados Unidos, o que leva o mesmo exército que colocou o Vargas no poder em 1930 a afastá-lo do poder em 1945, temendo que ele desse um novo golpe e se mantivesse no poder. Vargas é afastado, assume temporariamente o presidente do STF, que convoca eleições. O Vargas se lança candidato, ele vai ser eleito senador por 2 estados. E quando as eleições presidenciais são feitas, nós vamos ter a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente eleito depois de 15 anos de administração varguista. Ali, naquele momento, acaba o que a gente chama no Brasil de Era Vargas. Beleza, pessoas? É muito importante que você entenda que o que a gente chama de Era Vargas, ele vai coincidir com um fenômeno maior na América Latina, que é o populismo. Túlio, a gente não fala de populismo no Brasil na Era Vargas. Não, por quê? Porque ao falar de populismo no Brasil, na Era Vargas, a gente fala de Era Vargas. Mas se você analisar as medidas varguistas em comparação com aquilo que aconteceu na América Latina, o Vargas se encaixa certinho.
dentro daquele fenômeno político que tomou conta da América Latina como um todo nas décadas de 30, 40 e 50. Que teve aí o Perón, o Cárdenas, tá? Que é um Estado muito forte, um Estado que transforma as estruturas sociais, as estruturas econômicas e as estruturas políticas dos seus países. Então, a ideia de um Estado forte vincula-se com o populismo. E o Vargas é esse grande representante, mas a gente não chama de populismo, não nesses 15 anos de Era Vargas. Beleza? Pessoas, vai acabar. A gente volta em 5 minutinhos, pode ser? Só o tempo de ir ao banheiro, pegar uma